Olá, pessoal. Meu nome é Bárbara Lores. Quero agradecer o convite do Casais de Sucesso para conversar com vocês hoje um pouquinho aqui. Hoje, o tema dessa nossa conversa é trabalho e família. Vou me apresentar um pouquinho para vocês primeiro. Eu trabalho em casa, na verdade, porque eu sou professora de português para estrangeiros, então eu trabalho dando aulas online. E além disso, eu também tenho alguns outros projetos online. Eu tenho um blog que eu criei há pouco tempo, que é o Inglês em Família, que dá dicas para os pais que querem ensinar inglês aos filhos. E tenho também um podcast que fala sobre educação clássica. Então, além desses projetos que eu tenho, digamos assim, no mundo virtual, eu tenho também uma casa bem concreta que precisa estar limpa, embora nem sempre esteja. E, além disso, também tem toda a questão da educação dos filhos. E eu, assim como todos vocês, tento me equilibrar no meio desse malabarismo e também dar atenção para aquilo que é o mais importante, né, no meio disso tudo, que é a família, né, o esposo, os filhos. E nem sempre é tão fácil a gente, né, colocar tudo isso de uma forma que a gente consiga dar atenção para tudo. E é por isso que eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é que o trabalho e a família são duas realidades que estão interligadas, né? Então, o trabalho ele é fundamental para a família. Se a gente for pensar, é o trabalho que vai prover lá o arrozinho com feijão de todo dia, o danoninho das crianças. Então, ele provê à nossa família o meio de subsistência. E, ao mesmo tempo, a família também é a primeira escola do trabalho. É em casa que a gente aprende a ter responsabilidade, a honrar os nossos compromissos, a cumprir ali aquelas pequenas tarefas que nos são delegadas, desde arrumar nossa própria cama até, enfim, educar os nossos filhos. E, no entanto, embora sejam, né, duas realidades ali mutuamente dependentes, o trabalho e a família, a nossa cultura tende, hoje, a enxergar isso como coisas opostas, né? Essas duas realidades como antagônicas, na verdade. Como se o trabalho ele estivesse sempre ameaçando a família e a família estivesse sempre ameaçando o trabalho. A gente for pensar, existem empresas hoje que preferem contratar pessoas solteiras porque acreditam que a dedicação à família vai impedir aquele funcionário de ter um bom rendimento profissional, né? E deveria ser justamente ao contrário, né? Deveria haver que realmente um funcionário que tem família geralmente tende a ser mais responsável, muitas vezes, né, do que um que às vezes não tem muito compromisso. Não que as pessoas solteiras não sejam responsáveis, não me entendam mal. Mas qual é o sentido de responsabilidade? Ser responsável é ter a quem responder. Quando você tem uma família, você tem muito mais responsabilidade, no sentido que você tem outras vidas que dependem ali de você, né, diretamente. Nossos filhos, né, se a gente for pensar. Mas, então, dessa mesma forma, né? Embora a gente trabalhe para oferecer também uma maior qualidade de vida, uma maior tranquilidade para a nossa família, ou seja, né, o trabalho ajuda a nossa família, muitas vezes o trabalho pode também estar nos afastando da nossa família. Seja pela quantidade de horas que a gente dedica a esse trabalho, ou seja por levar, né, muitas vezes os problemas do trabalho também para dentro de casa. E se a gente for pensar, né, como está configurada essa realidade do mercado de trabalho hoje, da vida profissional, a competitividade ela faz com que todo mundo queira mostrar serviço, né? A gente vai mostrando serviço porque a gente tem que mostrar que a gente é melhor do que o outro, porque a gente tem que provar para a sociedade que a gente merece aquele emprego, de alguma forma. A gente tem muito medo de perder um emprego. Essa insegurança, né, que isso gera também nas nossas vidas, nossa cabeça, né? A gente precisa, de certa forma, isso também tem a ver com a nossa responsabilidade. A gente sabe que a gente precisa amanhã ir no mercado, comprar comida, então para isso a gente precisa ter um emprego. Então, para isso, muitas vezes a gente acaba colocando, invertendo as prioridades, né? Colocando o trabalho acima da nossa família. E a gente vai ver quais são os prejuízos disso. Mas antes disso, né, então, falando sobre essa competitividade, né, todo mundo quer sempre mostrar mais e mais e mais. E aí você tem viagens, pessoas que fazem muitas viagens e às vezes passam semanas longe de casa,
E ligações relacionadas ao trabalho, que a gente atende em casa. Muitas vezes, no meio da refeição, a pessoa se levanta no meio da refeição com a família para atender um assunto relacionado ao trabalho. Ou mesmo aquilo que eu já mencionava antes, que é trazer os problemas, né? Ficar trabalhando em casa, enfim. O próprio, né, a própria pessoa que procura sair na hora certa, né, do trabalho, bateu lá o horário e vai embora, né? Em muitas empresas, essa pessoa é vista como alguém que não está, né, verdadeiramente comprometido, como alguém que, aspas, não veste a camisa da empresa. Quem é que nunca ouviu isso? Né? É bem comum. Mas, para a gente ser bem objetivo, né, o nosso dia, ele só tem 24 horas. Então, a gente precisa ser, assim, né? Colocar ali as horas do nosso dia e pensar, a gente precisa de algumas horas para dormir, certo? Então, descanso é fundamental, tanto para a gente não estar estressado com a nossa família, quanto para a gente render bem no trabalho, enfim, a gente precisa dormir. E não só dormir, mas também descansar de outras formas, né? Porque descanso não é só dormir. Descanso muitas vezes é você ler um livro, descanso é você fazer um exercício físico, uma caminhada, enfim. E o nosso dia tem 24 horas. Se a gente der mais tempo ao trabalho do que aquelas horas ali que são necessárias, a gente vai estar tirando tempo de outro lugar. Seja do sono, seja do tempo com o nosso esposo ou com a nossa esposa, no caso dos homens, ou do tempo da educação dos nossos filhos. Então, a gente precisa, de fato, elencar todas as nossas atividades e ver aquilo que é a prioridade. Porque se a gente for pensar, muitas dessas exigências, supostas exigências do mercado, elas não são exatamente fundamentais, né? A gente não pode encarar isso como uma coisa dada. Não, o mercado de trabalho é assim, paciência, a gente que se vire. Não, não é algo irremediável. Isso pode ser modificado. Nem sempre foi assim. Só que para isso ser modificado é necessário que existam pessoas fortes que não cedam às pressões sociais e queiram, de fato, dar a cara a tapa para modificar essa cultura que está aí, né? Só que a gente só vai ser forte, ter essa fortaleza para se colocar, né, diante de um chefe, diante de um colega de trabalho que faz uma piadinha, a gente só vai conseguir dizer as razões que estão por trás das nossas posturas se a gente entender por que a gente está fazendo isso. Então, é importante que a gente saiba, né, que tem muito claro na nossa cabeça que a família é a célula máter da sociedade. E é o trabalho que tem que servir a família, e não a família servir o trabalho. Uma família que não protege a família, né, imaginando que com isso vai conseguir um progresso econômico, na verdade, o que essa sociedade está fazendo é se autodestruir. Porque sem a família, o que a gente tem? Enfim, a gente vê, né, hoje que, pensando própria na realidade dos filhos, né, muitas pessoas que não querem ter filhos e só querem ter cachorros, enfim, esse tipo de coisa, e dali a pouco a gente vai ter, daqui a alguns anos, no Brasil, um país de idosos. E muitos países já são assim, né, que o número de crianças é muito pequeno comparado ao número de idosos. E isso vira completamente a economia de um país. Você imagina a questão da aposentadoria e o número de jovens que trabalham para sustentar um número muito maior de idosos e, enfim, que merecem receber a sua aposentadoria, afinal eles pagaram, né, contribuíram quando eles estavam no mercado de trabalho, tudo isso, enfim. Então, se a gente não prioriza a família, se a gente não dedica tempo à família, longe de privilegiar o avanço econômico, a gente está afundando a nossa própria sociedade, e com isso a economia também. Mas com isso eu não quero criar uma visão, né, de que o trabalho é uma coisa ruim, uma coisa que ameaça a família. Não. O trabalho do lar, ele não só é ruim, como também ele não é um mal menor ou tolerável. Não. O trabalho é uma coisa muito boa, excelente. E não serve só para prover a família materialmente, para comprar ali uma coisinha. Não. No trabalho, a gente vai aprender lições que são realmente valiosíssimas. São lições de humanidade. O trabalho, ele humaniza também o homem. Ali no trabalho, a gente vai combater a nossa preguiça. A gente vai aprender a lidar com prazos.
com pessoas que pensam de forma diferente. Enfim, se a gente aproveitar bem... Opa, acho que a conexão ficou ruim. Acho que agora a gente voltou. Então, dizer que se a gente aproveitar bem o nosso trabalho, a gente vai também aproveitar ele como uma ocasião para ir formando o nosso caráter, né? Ajudando a gente também a adquirir virtudes, a ser pontuais, a respeitar a forma como as outras pessoas falam, enfim, tudo isso. E também, além disso tudo, né, de toda essa importância do trabalho para nos humanizar, também existem muitas lições da vida profissional que podem, e em muitos casos devem, ser levadas também para casa, para promover o bem da família. Como que o trabalho pode contribuir para o bem da família, né? Além de prover materialmente, além de ajudar cada membro daquela família a crescer em virtudes, a formar o seu caráter, como que ele pode ajudar, né? Existem lições do trabalho, da vida profissional, que a gente pode ir incorporando na rotina da nossa casa. Então, o trabalho de casa, por exemplo, o trabalho do lar, enfim, de manter a casa em ordem, de manter a casa limpa, de fazer um cardápio e preparar comida, tudo isso. Isso também tem que ser encarado como uma tarefa profissional. E, por incrível que pareça, né, consequentemente, também tem que ter hora para acabar. Também tem que bater o ponto. Então, essa história, né, de que em casa se trabalha 24 horas, também acaba prejudicando a família. É claro que em casa a gente não tem aquela rigidez própria, né, do bater o ponto e tudo isso, mas se a gente também tem que estar sempre limpando tudo, e a gente fica lá naquela neurose perfeccionista, e a gente não tem um tempo para ter um momento de lazer com a nossa família, um momento romântico com o nosso esposo, de que adianta tanta limpeza, né? É claro que um lar precisa de ordem, mas também é importante aprender a descansar, é importante aprender a estar em família. Muitas vezes a louça vai ter que esperar um pouco para você conseguir ali aquele tempo de você ter um momento com seu esposo, de você conversar, né? Então, da mesma forma, né, para que haja esse tempo, que seja possível, né, haver esse descanso de todas as pessoas da família, o trabalho do lar ele não pode recair também só sobre uma pessoa, né? Seja, enfim, sobre a mulher, normalmente, ou também sobre o homem, enfim. Não dá. Se a gente for pensar nas mulheres que trabalham dentro e fora de casa, essas mulheres precisam entender que elas têm 2 empregos. E nos 2 tem que ter horário de saída. Só que para isso ser possível, é necessário também delegar funções. Incorporar, né? Lembra que eu falei que a gente tinha que incorporar alguns conceitos do mercado de trabalho na nossa casa? Então, delegar funções, comunicando ali com antecedência o que cada um tem que fazer e dar tarefa para todos os membros da família, desde a criancinha de 2 aninhos que já pode ir lá pegar o seu copinho de plástico e colocar na mesa. Enfim, ou acabou de tomar água, jogar ali dentro da pia. Então, e muitas vezes as mulheres precisam aprender isso também, porque a gente tem uma tendência a ser mais controladoras, porque a gente muitas vezes acredita que ninguém vai ter aquela capacidade de cuidar tão bem da casa quanto nós, né? Então, ninguém vai conseguir fazer esse arroz melhor do que eu, então eu tenho que fazer, eu não posso pedir para o meu marido fazer esse arroz. Ou então, ninguém vai conseguir limpar isso do jeitinho que eu limpo. Então, mas enfim, desde que saia limpo no final, não importa, né, a forma como foi feito. As pessoas têm formas diferentes de fazer as coisas, a gente precisa respeitar também isso. E, por outro lado, né, não só as mulheres têm essa tendência a ser controladoras, como também os maridos precisam se colocar o questionamento. Será que eu chego em casa, né, depois do trabalho, para somar forças? Ou será que eu chego para gerar ainda mais demanda, né, para ser um filho a mais? É claro que, fazendo um apêndice, assim, né, as mulheres elas precisam também ter essa ideia do marido como se ele fosse um filhinho pequeno. Porque é engraçado, assim, porque depois que nascem os nossos filhos, né, para quem já tem filhos e tudo isso, às vezes a gente fica tão preocupada, né, com as necessidades das crianças, o que precisa ser feito, e as crianças demandam tanto a nossa atenção, mamãe, 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 que às vezes a gente esquece do marido. Então, se a gente tem na nossa cabeça que ele é o filhinho menor e ele precisa também de atenção, a gente vai saber também elencar
as prioridades e saber também dar um tempo para o marido, né? Não dedicar todo o nosso tempo para os filhos. Cuidar da família não significa cuidar dos filhos só. Porque um casamento que vai bem é uma família que vai bem. Os filhos vão bem se o casal vai bem. E é importante a gente pensar nisso, porque o casamento ele começa com o casal. Depois vem os filhos. Os filhos crescem, enfim, amadurecem e depois eles vão embora. E você volta a conviver diariamente com aquele lá do início. Será que você ainda vai reconhecer ele? Será que vocês ainda conversaram ao longo desse tempo? Será que não? A gente precisa também cultivar o nosso relacionamento. Não pode dar o nosso relacionamento também como uma coisa garantida. Ah, já é isso aí. Não. A gente precisa trabalhar isso todos os dias. Então, como eu dizia, né? O marido também precisa se colocar isso, né? Será que ele chega para ajudar ou muitas vezes para dar mais tarefas? Será que, assim, a gente sabe aquela clássica cena, né? Do pai que chega em casa, coloca a perninha para cima, mulher, me dá uma cerveja. No entanto, as mulheres, né? Quando elas trabalham fora e elas têm que chegar em casa e dar conta das demandas da casa, elas não podem simplesmente sentar e ver a vida passar. Opa, acho que a conexão ficou instável. Voltamos. Então, as mulheres, quando chegam em casa, elas não podem simplesmente sentar, ver a vida passar ou ficar rolando o feed do Facebook, ou seja lá o que for. Não, precisam dar conta de outras coisas. Então, o marido também precisa ter esse olhar, né? De que ele chega para ser um suporte. Ele chega para ser um apoio, alguém que a mulher possa se apoiar. E mesmo a mulher que fica em casa durante todo o dia, nossa, ela chega no fim do dia provavelmente exausta. Ela também precisa descansar. E um tem que ser o descanso do outro. Um tem que ser o suporte para que o outro descanse. Se cada um pensar só no seu próprio descanso, ou ninguém vai descansar, né? Todo mundo vai ficar sobrecarregado, ou não vai ter paz nessa casa. Então, assim, é importante a gente fazer uma tabela, colocar ali as tarefas que têm que ser feitas, o tempo que elas demandam, os responsáveis por elas e, ao mesmo tempo, né, o casal ele também não pode ficar só falando disso, né? Não se trata também de transformar a família numa empresa. Não é isso. É necessário redescobrir o namoro, né? É necessário buscar dia a dia o romance e de forma intencional, proposital. Seja colocando um bilhetinho na mochila, ou no volante, ou enviando uma mensagem carinhosa ao longo do dia. Enfim, quantas vezes a gente diz eu te amo, né, para o nosso marido, para nossa esposa, ou até diz eu te amo, mas eu te amo já virou uma frase tão batida. Quantas vezes a gente diz alguma outra coisa que demonstre realmente para aquela pessoa que ela é especial? A gente precisa pensar nisso. E quando a gente chega em casa, por exemplo, seja do trabalho, seja de um dia, uma tarde que a gente foi na casa de uma amiga, enfim, a primeira pessoa que a gente precisa cumprimentar quando a gente chega em casa tem que ser o nosso esposo, tem que ser a nossa esposa. Seu filhinho vai esperar. E é importante também para os filhos que eles vejam que os pais se amam, que os pais demonstram afeto um pelo outro. Né? Não tem nenhum problema você dar um beijinho no seu esposo, na sua esposa, na frente dos seus filhos. As crianças crescem mais seguras num ambiente em que existe amor, em que esse amor é manifestado, em que os pais se abraçam. Claro que os beijos mais apaixonados a gente pode guardar ali, né, para um outro momento, para o privado. Não é nem, enfim, aconselhável, né, que isso seja feito na frente das crianças. Mas um beijinho, um abraço, um carinho, é importante para as crianças também terem contato com isso. Aprenderem com os pais, com o exemplo dos pais, como que eles vão tratar também os seus esposos quando eles crescerem. E muitas vezes, né, é difícil a gente pensar nisso, mas sabe quando o nosso celular já está todo consumido ali, a bateria, e aparece lá, ativar 15%, só tem 15%, ativa aí essa economia, fica no vermelho, porque vai desligar a qualquer momento. Então, muitas vezes isso acontece com a gente também, né, em meio ali às demandas do nosso trabalho, da casa, da educação dos filhos, o casamento fica ali, né, limitado àqueles 15% de bateria restante. E para isso a gente não pode ser assim, né? Não pode ser o tempo que sobra, que é o tempo do nosso esposo, porque pode ser que não sobre em algum momento. Então, a gente precisa realmente separar um tempo que vai ser dedicado
ao esposo, à esposa, e aquele tempo é sagrado, e pronto, e a gente vai defender aquele tempo ali com unhas e dentes. Então, talvez a gente não tenha esse tempo. A gente fala, mas eu não tenho tempo. Mas será que a gente também não está gastando demais a nossa bateria com o trabalho, com o Facebook, com o WhatsApp, até talvez com a educação dos filhos, né? Enfim, planejando, e hoje em dia tem muitos cursos na internet que falam sobre educação de filhos e métodos de educação e tudo isso. E, enfim, muitas vezes a gente acaba dando muito tempo para todas as atividades que são importantes, têm o seu tempo, mas esquece aquilo que é o essencial, que é o casamento. Né? E mesmo essas horas que a gente dedica ao trabalho, é importante a gente pensar, né? Daqui a 30 anos, qual vai ser o impacto que essas horas a mais que você dedica ao trabalho vão ter na sua vida? Será que realmente vai ter sido tão importante assim levar o trabalho para casa? Será que realmente é tão importante assim atender essas ligações do trabalho em casa? Será que realmente é tão importante ficar pensando nos problemas do trabalho em casa, levando o trabalho para casa, saindo mais tarde do trabalho? Será que realmente vale a pena? Definitivamente não. Claro que vai ter alguns momentos do trabalho que vai ser necessário talvez ficar algumas horas a mais, ajudar, enfim. Mas não pode ser uma coisa constante. Isso não pode ser o normal. Talvez seja exceção em alguns momentos, mas não pode ser o normal. Ao contrário, a gente precisa investir tempo na família e no casamento. Porque é isso que, de fato, tem o poder de impactar o nosso futuro, quem a gente é no longo prazo. E muito se fala também hoje, né, em tempo de qualidade. Não, eu tenho pouco tempo com meu marido, mas esse pouco tempo eu aproveito ao máximo. Tá, então você experimenta chegar para o seu chefe e falar assim para ele: olha, chefe, então hoje eu vou trabalhar só 15 minutos. Mas você não se preocupa não, que vão ser assim 15 minutos, um foco total, sem distração. Eu vou dar assim meu melhor, com toda a minha garra. Vão ser os melhores 15 minutos da minha vida. O que você acha que o seu chefe vai dizer? Né? Então, não basta qualidade no tempo. Também é necessário quantidade. Seja para o nosso relacionamento com o nosso esposo, seja para o tempo também que a gente dedica aos nossos filhos. E, voltando, né, àquela ideia ainda de cultivar o romance, de cultivar o relacionamento, uma ideia que pode ajudar é a gente colocar como uma meta sair frequentemente como casal. Colocar ali, né, uma frequência, uma vez por semana. Pode ser que não seja possível em algum momento, uma vez a cada 15 dias. E se aquele dia, né, que vocês determinaram, se não for possível sair, fazer um dia de encontro, um dia a dois em casa mesmo. Seja mandando as crianças para brincar na casa de um amiguinho, ou para passar um dia na casa do avô e da avó, ou até colocando as crianças para dormir mais cedo naquele dia, para que pelo menos a sobremesa você tenha o tempo de tomar junto ali com seu esposo, ou assistir um filme junto com pipoca, enfim, um tempo para os dois. Isso é muito importante. Uma vez eu vi uma história num blog que contava de um casal que eles tinham esse hábito de fazerem coisas juntos e tudo isso, e sempre no último trimestre, né? Ela teve muitos filhos e sempre no último trimestre da gestação ela tinha o costume de assistir um show com ele. Porque eles iam para lá e era um tempo só dos dois, um momento de descanso, em preparação, né? Enfim, quando nasce o bebê, aquele primeiro mês, os primeiros meses do bebê geralmente são mais difíceis, mais estressantes, assim. Então, eles iam meio que tirar umas férias antes do nascimento do bebê, e as férias eram esse dia que eles iam pro show. E o bebê também lá, né, com aquele barrigão, já sensível ao som, né, das músicas, o bebê vai se mexendo, então era um momento gostoso do casal, também ali despedindo da barriga de alguma forma. Mas houve um ano em que eles não conseguiram, não tinham dinheiro para comprar os ingressos para ir no show, no último trimestre da gestação. Então o marido resolveu pegar umas caixas de som, assim, super potentes, pegou emprestado, claro, porque não tinha dinheiro para comprar nenhum ingresso, mas na caixa de som potente. Então, pegou emprestado e colocou lá no DVD, sei lá, o show, e eles ouviram o show inteiro em casa, os dois. E ótimo, né? A esposa teve essa surpresa alegre, né, de que o marido encontrou ali uma saída para surpreender ela, para fazer uma coisa dos dois juntos. Então, e também tem que colocar uma regra, né? Esse tem que ser um momento em que seja
terminantemente proibido falar sobre trabalho, falar sobre filho, falar sobre dinheiro, dinheiro da discussão. Então, assim, falar sobre os dois, sobre a vida deles, aquilo que eles gostam, se conhecerem, por que não? A gente sempre quer alguma coisa a mais para conhecer, enfim, agir como vocês agiam quando eram namorados. E sobre isso também tem um outro ponto que é bom a gente ter em mente, né? Que é cuidar da nossa aparência diante daquelas pessoas que realmente importam. Uma pessoa que trabalha fora, ela sai de casa, vai lá, coloca uma roupa boa, enfim, tá limpa, tem um cheiro agradável. Se a mulher tem, sei lá, passa uma maquiagem, enfim, coloca um sapato. Então, a gente faz um esforço para estar com uma aparência boa para as pessoas que são de fora. Né? Por que a gente não faz esse mesmo esforço, muitas vezes, para as pessoas que são da nossa própria família? Que muitas vezes são as pessoas mais importantes. Muitas vezes não, são as pessoas mais importantes. E é para elas que tem que ser o nosso melhor. Claro, a gente também não vai sair andando esculhambado pela rua e para o trabalho todo, enfim, desarrumado, não é isso. Mas a gente precisa também ter esse mesmo cuidado, embora seja difícil, de estar bem, com aparência boa, não descuidado, desarrumado, largado, também quando a gente está com as pessoas da nossa família. Porque assim eles vão se sentir especiais, vão sentir que a gente se arruma não só para ir para fora, mas que a gente também se arruma para eles, né? E então, enfim, basicamente eu queria dar essas ideias para vocês aqui hoje, abrir também esse panorama para que a gente tenha bem claro quais são as nossas prioridades e aquilo que a gente precisa repensar. E às vezes pode parecer meio chato, assim, né? Nossa, mais isso, mais uma coisa para me preocupar. Além dos problemas que eu já tenho no trabalho, além dos problemas que eu tenho em casa, agora ainda tenho que me preocupar em como que eu vou fazer o trabalho conciliar com a família e a família e o trabalho. Não. Então, longe da gente ficar aborrecido ou irritado com mais esse problema, né, entre aspas, a gente não pode ter essa perspectiva. A gente tem que, longe de ficar, enfim, pressionado com mais essa carga, a gente tem que ficar gratos, né? Ser, de fato, muito agradecidos. Porque se a gente tem essa preocupação, entre aspas, significa que a gente tem um trabalho e que a gente tem uma família. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.